Se essa obra for de Deus, vai continuar. Se não for, ela vai acabar. Essa é uma das passagens que os falsos profetas usam para enganar os seus adeptos. Nosso assunto continua dentro da mente de um falso profeta. Você que chegou aqui, você que não viu a primeira parte, eu te oriento a assistir a primeira parte, em primeiro lugar, e depois vem assistir essa segunda parte. Você que é inscrito no nosso canal já vai dando like aí na confiança. Você que assistiu a primeira parte já pode ir dando like na confiança. E você que não é inscrito no canal, eu peço o seu minuto de atenção, assista ao vídeo. E se entender que o nosso canal tem falado de algo que é sério para o momento que nós estamos vivendo, você venha, se inscreva, aperte o sininho das notificações, dê o seu joinha, comente alguma coisa no vídeo, é muito importante. Eu tenho recebido muitas sugestões para eu falar aqui também de outras instituições que pessoas estão perguntando se elas são seitas religiosas também. E eu tenho dito que ainda temos trabalhado mais dentro da ICM, Igreja Cristã Maranata, porque ali nós tivemos 22 anos e tudo que nós falamos é com muita propriedade. Não é o que outros estão dizendo, não é apenas uma visão humana do irmão Osiel, mas são fatos. Nós comentamos aqui fatos, com provas, com testemunhos. Mas nós faremos também acerca de outras instituições. Nós estamos vivendo um momento a qual a Bíblia nos adverte que seria um momento onde o falso profeta estaria presente no seio da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, irmãos, presta bem atenção, a Igreja de Cristo não é uma instituição A ou B, mas são pessoas que tiveram um encontro com Cristo e muitas delas estão dentro dessas instituições. Muitas delas estão ali, algumas inocentemente e outras até se tornando parte daquilo que as seitas estão ensinando por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o povo de Deus se perece. E o nosso trabalho é justamente ajudar a abrir os olhos das pessoas. O canal Evangelho Sem Máscara não é para falar mal de instituição A ou B, mas é para revelar a podridão que está por trás, tirar as máscaras, a máscara do falso profeta, do falso mestre, a máscara do sistema religioso. Por isso nós dizemos aqui a verdade sem medo. O nosso assunto está voltado a falar sobre a mente, como é a mente do falso profeta. Nós falamos no primeiro vídeo de como o falso profeta ele se introduz no meio do rebanho, o início da caminhada de um falso profeta. E parece muito igual a de qualquer pessoa. Mas, na verdade, o falso profeta é um instrumento maligno, já levantado por Satanás, eu posso assim dizer, para enganar as pessoas. Prova disso, e eu posso falar com muita tranquilidade, que o Senhor Jesus disse: acautelai-vos. Os falsos profetas são lobos vestidos de ovelhas no vosso meio, mas vocês vão conhecê-lo pelas suas obras. No outro vídeo nós falamos desse versículo, onde Jesus adverte a igreja do que está acontecendo. Mas hoje eu quero ler um outro versículo, que eu tenho recebido muitos comentários, e pessoas têm usado esse versículo que eu vou ler para vocês agora, como base para justificar que se essa obra não fosse de Deus, ela não seria grande. Atos capítulo 5, versículos 38 e 39, havia ali um concílio de religiosos para perseguir a igreja, e levanta ali um dos líderes ali e diz assim: e agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Por que eu li esse versículo, irmãos? Por causa, para mostrar para as pessoas que a gente tem que ter conhecimento, sabedoria. Justificar que a sua instituição não é uma falsa instituição porque ela cresce é um dos argumentos mais fracos que existe.
Mas vamos voltar para o nosso assunto. O falso profeta, depois de introduzido no meio, dentro do seu nicho que ele quer, tende-se aquela instituição crescer. Porque o falso profeta é carismático. Não pense, os irmãos, que um falso profeta não é carismático. Ele é carismático. Mas, para manter agora-se no poder, o falso profeta está disposto a qualquer coisa para fazê-lo. E mentir seria o de menos. Um falso profeta mentir seria o de menos. Uma das características é justamente o seguinte: olha, eu preciso dominar os meus adeptos. Eu disse, usando a figura do que o Senhor Jesus disse, que o falso profeta é um lobo devorador e ele precisa dominar a sua alcateia para atingir todo o seu rebanho de ovelhas. E a estratégia do falso profeta, ela inclui qualquer arma que tiver. O falso profeta usa falsos sinais. O falso profeta usa mentiras de qualquer tipo. Poucos dias vazou na internet um vídeo num culto lá do R.R. Soares, a Igreja da Graça, a Internacional da Graça de Deus. Uma pessoa, em 10 vídeos diferentes, um homem foi curado de 10 doenças diferentes, o mesmo homem. Meus irmãos, quando nós falamos que existe atores que estão atuando dentro das igrejas, alguns até por vontade de aparecer na câmera, não vou nem falar que o líder lá pagou a pessoa para fazer, mas são verdadeiros atores. A verdadeira cura que o Senhor opera, irmãos, é algo extraordinário. Deus cura, eu creio nisso. Não há milagre que Deus não possa operar. Mas o falso profeta, ele induz as pessoas a testemunhar falsas curas. Sem contar que nem toda cura ela é de Deus. Vou falar algo aqui muito preocupante. A maioria das pessoas que estão seguindo falsos profetas, isso acontece muito dentro da ICM, a palavra experiência, ninguém tira as minhas experiências. Os maiores sinais que acontecem onde está um falso profeta, eles têm 2 origens. Uma, emocional, porque muitos dos problemas que nós temos são emocionais. Muitos. E segundo, até de ordem espiritual duvidosa. Porque ele é um falso profeta, não podemos esquecer isso. Nós falamos no primeiro vídeo que a Bíblia profetiza acerca do falso profeta. Mas todo falso profeta que está hoje, ele acha que ele pode ser o grande líder, o grande falso profeta. É lógico que ele não se considera falso profeta. Irmãos, o falso profeta, ele não se identifica como falso profeta. Ele crê na máscara que ele colocou. Esse é o grande perigo. O falso profeta acredita naquilo que ele está falando. Ele acredita realmente que ele não tem problema mentir, não tem problema enganar, que os fins justificam os meios. Quais são os fins? Igreja cheia, a instituição está lotada de gente. Então o falso profeta, ele entende que o fim justifica o meio. Então ele pode fazer à vontade as suas maratutaias. Eu dei o exemplo aqui do R. Soares, alguém fingindo que está sendo curado. As igrejas estão acontecendo isso constantemente. Os irmãos já ouviram falar de Benihim. Esse homem foi o precursor da teologia da prosperidade praticamente no mundo. Esse homem se tornou um dos pastores mais ricos do mundo, usurpando a fé das pessoas. Há uns 3 anos atrás ele esteve no Brasil, e quem quisesse sentar nas primeiras cadeiras para ficar perto dele, para receber a unção de Benihim, tinha que pagar a bagatela de R$1.000 de oferta para sentar ali. Esse homem recentemente ele veio a público pedir perdão
E disse ele que se arrepende porque ele introduziu uma falsa doutrina dentro da igreja de Cristo, uma heresia. Mas enquanto Benny Hinn estava, as pessoas estavam ovacionando, idolatrando Benny Hinn. Esse homem escreveu um livro que chama Bom Dia, Espírito Santo, e ele conta que ele um dia sentou à mesa para tomar café com o Espírito Santo. E eu me lembro quando eu estava na seita ICM, né, Igreja Cristã Maranata, o presidente lá, o senhor Gedeu Tigueiros, ele contou também que ele sentou na mesa para tomar café com Jesus. Meus irmãos, o falso profeta, ele vai tomando um grau de psicopatia tão grande que ele começa a crer que ele é um elo de ligação direto com Deus, a ponto de ter alucinações ou inventar visões, um dos dois. Porque isso é claro que não aconteceu, nem com Benny Hinn e nem com o presidente da ICM. Isso eu posso afirmar pela palavra de Deus. O Cristo da palavra ensina a humildade, a mansidão. E esses homens são soberbos, arrogantes. Cristo não ia se manifestar a esses homens para dar um exemplo a todo um povo. Ó, pode ser arrogante, pode ser soberbo, porque o Cristo da Bíblia é só uma ficção. O verdadeiro é guerreiro e gosta de homem arrogante. Não. Mas o falso profeta, ele passa a crer que ele é tão ligado a Deus que ele então pode fazer o que ele quiser para manter-se no poder. Mentir é uma delas. Benny Hinn, então, ele conta ali, agora confessa publicamente, buscando perdão de Deus, mas eu sou um pouco incrédulo nisso aí, porque a primeira coisa que ele tinha que fazer para provar arrependimento é desfazer da riqueza dele, que foi toda conquistada com dinheiro de fiéis. Irmão, eu vou entrar num ponto aqui, e os irmãos alguns não vão concordar, mas eu preciso de falar. Recentemente, o líder da ICM disse que eles são muito ricos, que eles têm mais de 2 bilhões de patrimônio, não precisam de ninguém. Essa é uma característica direta do falso profeta. Edir Macedo, por exemplo, ele fala isso também. Eu não preciso de ninguém. Todo falso profeta, ele usa a estratégia do poder adquirido para dizer, eu não preciso de você. Isso chama psicologia reversa. Quando eu maltrato alguém, e aquela pessoa tem um sentimento por mim, tende ele a ficar refém daquilo ali. Você expulsa a pessoa, mas com o propósito de atrair. Todo falso profeta usa essa estratégia. Ele usa essa estratégia. É uma das estratégias do falso profeta. Ele não é capaz de se humilhar diante de ninguém. Por quê? Porque ele é o lobo alfa. Então ele não vai se humilhar diante de ninguém. E eu vou dizer aqui que todos esses homens, e eu vou incluir todos aqui agora, fundamentado em Cristo e no exemplo dos apóstolos. Tá? Esses homens que se tornaram milionários com dinheiro de fiéis são falsos profetas. Um verdadeiro homem de Deus, ele não tem coragem de pegar o dízimo de um irmão que ganha lá um salário mínimo, 2 salários mínimos, e usar daquele dinheiro para comprar uma casa para si, uma mansão, para comprar avião, para comprar fazenda, para comprar relógio de ouro, para comprar terno de 10, 20 mil dólares. Seja qual for. Tem um canal no YouTube, TikTok, não sei, que ele fica mostrando as roupas dos pastores. Tem pastor com relógio de 100 mil reais na mão, comprado com dinheiro de fiéis. Eles são falsos profetas. O exemplo de Cristo foi se esvaziar de tudo. O exemplo dos apóstolos foi se esvaziar de tudo. Paulo morreu numa prisão, decapitado.
Pedro morreu numa prisão, crucificado. Os outros apóstolos morreram, apenas João morreu na velhice, todos foram martirizados por amor a Cristo. E nós temos agora uma leva de pastores tem pastores que estão entre os homens mais ricos do mundo. Tem pastor saindo na Forbes, né, aquela revista que fala dos homens ricos. O Brasil tem os pastores mais ricos do mundo. O Brasil é uma fábrica de falso profeta, de seitas hereges. Então, meus irmãos, não tem como você ver um homem que vive do dinheiro das ovelhas, porque o falso profeta, ele é devorador. Então, quando fala que devora a ovelha, é em todos os aspectos. É em todos os aspectos. O falso profeta, ele não tem misericórdia de ninguém. Você pode ver, a Universal, por exemplo, do Reino de Deus, ela faz algumas obras sociais no São Paulo, Rio de Janeiro, dá uma sopa lá para mendigo. Ela não deve gastar 0,1% que ela arrecada com obras sociais. Todo o resto vai para manter o poderio da igreja, da rede de emissora de televisão. E outros pastores estão aí. Tem um irmão que pediu para eu fazer um vídeo da Assembleia de Deus, nós faremos, mas dando uma pitada aqui. Quantos pastores da Assembleia de Deus se tornaram milionários com dinheiro de fiéis? Meus irmãos, isso não é brincadeira, não. Quando nós fizemos um vídeo falando sobre dízimos, algumas pessoas entram, não, porque o dízimo é a doutrina da igreja. É interessante como que o cristão fica cego, ele não consegue ver. A igreja não crê em nenhuma, ela diz que a lei não é para nós, mas vai lá e busca na lei o dízimo, aplica e todo mundo fica lá, né, acreditando naquilo. Contribuir com uma instituição a qual você pertence é lícito, mas você ser refém de ter que pagar, de ter que entregar a ponto. R. Soares, por exemplo, né? R.R. Soares, ele prega abertamente que quem não paga o dízimo, quem não entrega o dízimo, está roubando de Deus e não vai para o céu. Meus irmãos, isso é negar a obra salvífica de Cristo, isso é obra de falso profeta. A mente do falso profeta é de manipulador. Então não se engane, para manter no poder o falso profeta, ele manipula de todas as coisas. Ele tanto mente como ele manipula a verdade. Está na Bíblia o dízimo? Está. Mas é para a igreja de Cristo? Não. Quando nós estudamos o Evangelho de Cristo, estudamos Atos dos Apóstolos e as cartas, nós não vamos ver em nenhum momento a orientação, a doutrina dízimo. Pode até ter fundamento para alguém dizer, não, mas o dízimo, os irmãos da igreja continuavam. Você pode até ter fundamento para dizer isso, mas para cobrar dízimo, pior, vincular salvação à entrega de dízimo, isso é heresia de falso profeta. Mas a mente do falso profeta, porque ele quer a lã, ele quer sugar, ele é devorador de ovelhas. O falso profeta é devorador de almas. Então ele faz de tudo, ele mente. Eu provei aqui, por exemplo, a instituição ICM, que eles usam a palavra revelação para dominar as pessoas. Eles falam assim, foi revelação, não questione. Todo mundo abaixa a cabeça, como diz o ditado popular, enfia o rabinho no meio das pernas e está tudo certo. Não é assim. A palavra de Deus precisa ser examinada. Mas o falso profeta, ele não pode permitir isso. Então o que ele faz? Ele quer tirar a palavra de Deus e distorcer a palavra de Deus. Quando um líder diz assim, nós estamos alcançando além da letra, a Bíblia é coisa do passado, o Evangelho é coisa do passado, ele está escondendo a simplicidade do Evangelho para trazer os seus ensinamentos. O falso profeta, ele tem ensinamentos próprios. Todo falso profeta, ele está sempre pregando alguma coisa, não está na Bíblia, mas Deus, só nós entendemos assim, porque é coisa da mente do falso profeta. E cada falso profeta tem uma estratégia. Meus irmãos, o falso profeta, ele deixa um legado, uma herança maligna para continuar o seu domínio.
Vou dar o exemplo aqui do Adventismo do Sétimo Dia, Ellen White. Quando você lê, eu li passagens dos ensinamentos de Ellen White. Tem muita coisa boa? Tem. Todo falso profeta prega coisas boas também. O próprio diabo, quando seduziu ali, a serpente seduziu Eva, ele seduziu com parte verdade e parte mentira. Quando ele disse assim, quando vocês comerem, vocês serão como Deus. E o próprio Deus lá na frente diz, agora o homem é como um de nós. Então, parte do que Satanás falou, do que a serpente falou era verdade. O falso profeta usa parte da verdade para seduzir, mas ele deturpa a verdade. Ele cria. E lendo os ensinamentos de Ellen White, tem coisas boas? Tem. Mas tem loucuras que trouxe uma sequência de prisões para um povo. E são milhões de pessoas, né? Mais de 2 milhões de adventistas que nós temos, que vivem presos ao Velho Testamento, à lei, negando a graça de Cristo, negando que Jesus é o Filho de Deus, ele é o arcanjo, né, se não me engano, o arcanjo Miguel. Vivem a loucura de negar que Jesus é o Filho de Deus, ou é o próprio Deus, e vivem as ilusões de uma mulher que provavelmente devia sofrer de esquizofrenia, porque o tanto de coisas que ela viu, umas loucuras, planetas com povos, como Adãos e Evas que não caíram. Uma loucura. Juízo investigativo é uma herança daquele grupo do início lá, uma doutrina que nega a obra salvífica de Cristo na sua plenitude. É como se a cruz não foi suficiente. E tem lá milhões de seguidores. E com a Bíblia na mão. Então não é apenas conferir o que está na Bíblia, é entender o Evangelho. O Evangelho da graça não é lei judaica. Mas o falso profeta consegue implantar na mente das pessoas essa ideologia maligna que tem que obedecer à lei para ser salvo. A mente do falso profeta, meus irmãos, ela vive um turbilhão. Eu disse que o falso profeta ele fica 24 horas por dia pensando em como dominar os seus adeptos. Então ele usa a mentira, ele distorce a verdade, ele cria falsos sinais. Ele cria falsos sinais. E com toda essa rede de coisas acontecendo, os seus adeptos olham para ele e falam: esse é o homem de Deus. E ele, o falso profeta, acredita que ele é o homem de Deus. Recentemente eu vi um comentário de um membro da ICM, Igreja Cristã Maranata, dizendo que Giudeti é o profeta que Deus levantou para levar um povo à terra prometida. Eles não pregam isso lá, pelo menos não pregavam. Mas vai pregar, tá? Vão pregar isso com certeza. Eles falam isso no Adventismo da Ellen White. Eles falam isso no Tabernáculo da Fé de William Branham. Eles falam isso nos Mormons, né, de Joseph Smith. E quantos outros falsos profetas existem? Todo falso profeta, ele deixa um legado de ensinamento, de doutrina. Eles são homens inteligentes. A mente do falso profeta, ela é mirabolante. E a sedução que ele faz perpetua de geração em geração. Meus amados, nós estamos aqui num propósito de revelar aos irmãos, de mostrar para os irmãos que esse risco é muito grande das pessoas ficarem presas nessas instituições, ovacionando falsos profetas. E por que eu estou fazendo esse vídeo sobre falso profeta? Falando tudo isso, talvez alguém fique assustado. Aí vem a pergunta: um seguidor de falso profeta está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo? Mas lá fala de salvação, lá fala de Jesus, lá fala da volta de Jesus.
Nós estamos vendo um evangelho que não transforma vidas. O que as pessoas passam a ser quando se tornam membros dessas instituições onde o falso profeta governa? Passam a ser, normalmente, eles mudam o jeito de ser, passam a copiar as normas daquela igreja. Se a norma da igreja é não beber e não fumar, eles param de beber e fumar. Eles obedecem à norma da igreja. Por exemplo, uso e costume. Não tem nenhum fundamento bíblico para uma instituição pregar usos e costumes. Existe fundamento para pregar-se a decência. A Bíblia fala da moralidade sexual. A Bíblia fala contra a imoralidade sexual. Mas ela não fala de vestimentas que tem que ser assim, assado. Tem lá na lei que mulher não veste roupa de homem. É outro argumento, não tem nada a ver com o evangelho da graça. Mas a seita cria uso e costume, isso é uma forma de domínio. Você vê uma seita como a ICM, o homem não pode usar barba. Agora você pensa bem, se você consegue controlar um homem maduro, que ele, do jeito que ele tem que usar o seu rosto, você controla, você leva ele aonde quiser. Se você controla uma mulher que ela tem que vestir uma saia, muitas das vezes aquela coisa ridícula, apertada, espremendo. Já vi mulheres andando de bicicleta de saia, que a perna está até cortando de tão... Mas tem que andar. Isso é ridículo. Mas o falso profeta, ele sabe, se eu domino o homem naquilo que é isso aqui, eu domino em qualquer coisa. O falso profeta, ele busca o domínio. Ele deixa esse legado. E nós, meus irmãos, precisamos começar a voltar para o Evangelho de Cristo, porque seguir o falso profeta é um risco muito grande da salvação. E quando nós fazemos o trabalho como o nosso de tirar a máscara do falso profeta, do Evangelho, alguns irmãos ficam ofendidos, não compreendem, inclusive irmãos às vezes que nem pertencem a alguma seita, fala: você está dedicando tanto tempo para esse trabalho porque não dedica para pregar o Evangelho. Meus irmãos, descortinar o Evangelho é pregar o Evangelho. As pessoas estão sendo seduzidas por homens com palavras bonitas. E o falso profeta, ele cada um entra numa esfera. Né? A Universal, por exemplo, o grande falso profeta ali, Edir Macedo, ele usou a técnica da prosperidade. A promessa de ficar rico. Tem um vídeo do Edir Macedo, ele desafiando Deus. Que Deus tem que ouvir de qualquer maneira. Outra estratégia do falso profeta é justamente essa. Olha, se você não recebeu, porque você não agiu direito. A ICM tem uma entrega de dons constante. Mas quando não se cumpre, culpado é você. Eu me lembro um jovem da minha cidade lá, tanto de profecia que tinha que ele ser curado e estava com câncer, e ele morreu. E aí? Aí tem duas interpretações. O dom era espiritual, a cura era espiritual, ou não teve fé. Quer dizer, o falso profeta profetiza sobre a vida de alguém, aí se não acontece, ele não teve fé. É o caso da prosperidade. Macedo dizendo que se você não recebe, porque você não está desafiando Deus com autoridade. O falso profeta nunca é culpado dos seus fracassos. Você é culpado porque ele é inteligente. Ele transfere a responsabilidade para você. Eu deixo esse vídeo como um alerta aos irmãos. Nós precisamos, irmãos, nos levantar e voltar para o Evangelho. Sair das garras. Ele é um lobo devorador, tem garras, tem dentes afiados. Não solta a presa fácil. Eu tenho recebido mensagens de irmãos pedindo oração porque quer sair, já viu que está errado, já viu a mentira, já viu o engano, mas não consegue. É uma prisão. A lavagem cerebral que o falso profeta faz através do tempo é muito forte. E mesmo a pessoa vislumbrando toda a falsidade, toda a mentira, ele ainda está preso. Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Cristo é a verdade. Não é a religião, não é Edir Macedo, não é Geodeti Gueiros, não é Valdemiro Santiago, não é homem, e nem é a instituição, é a universal, é a católica, é a maranata. Não, Cristo é a verdade. E nós precisamos voltar para Cristo. Cristo é o exemplo. O falso profeta, ele fala bonito, ele prega coisas bonitas, mas a vida dele não é condizente. Terrível. Queridos, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque provavelmente nós vamos falar muito ainda de falso profeta. Eu deixo aí aberto aos irmãos que desejarem saber de algum líder específico, se quiserem, nós vamos estudar sobre o assunto. Por que eu não tenho falado de tantas seitas ainda? Porque demanda tempo, demanda estudar. Não somos levianos para falar coisas da nossa mente. Nós queremos falar aqui que nós temos certeza, por isso que nós usamos a ICM como base para muito do que nós falamos, porque nós conhecemos a fundo. Mas o Brasil está cheio de seitas hereges, de profetas, de falsos profetas. E que nós precisamos, irmãos, convidar o povo a voltar à pureza, à simplicidade do Evangelho. Eu peço a você que chegou aí, que não é inscrito, nos dê o voto de confiança, nós estamos rumo a 20 mil inscritos. Precisamos de você. Precisamos do seu apoio. Precisamos que você nos ajude. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Você que está dentro de uma seita religiosa, que Deus te dê a visão para enxergar a verdade. Que Deus te dê forças para sair desse poço de prisão, que o pior de tudo, que além de aprisionar a sua vida aqui na terra, ainda corre o risco de te levar a perder a eternidade com Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.